Olá, neste argumento eu vou entrevistar a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. E o tema da nossa entrevista vai ser o relatório da CPI sobre o tráfico de pessoas, que a senadora foi a relatora. Senadora, quais as principais conclusões do relatório? Olha, nós primeiro fizemos audiências públicas em todos os estados. Então, nós registramos um relatório, cada um desses casos, e as medidas, os encaminhamentos que tomamos para cada um deles e que sugerimos que deem continuidade. Depois, nós tratamos, que é talvez o legado essencial, legislativo do relatório, né? Nós buscamos apresentar um projeto de lei ou alguns projetos de lei que possam modificar o conceito do crime no Brasil. Modificando providências legislativas. Providências legislativas. No Código Penal, no Estatuto dos Estrangeiros, mesmo, além disso, em alguns outros estatutos que pudessem nos permitir garantir três coisas, Armando. A primeira, a prevenção. A nossa luta e a busca de estabelecer na lei medidas que possam prevenir o tráfico de pessoas. Medidas a serem adotadas essencialmente pelo governo federal, pelo Poder Executivo. Depois, a definição do crime, a tipificação do crime no Código Penal, através de um novo conceito sobre o que é o crime de tráfico de pessoas que nós apresentamos ao Código Penal. Isso quer dizer punição. Falei da prevenção, da punição e depois medidas de proteção às vítimas do tráfico de pessoas. Tudo isso do ponto de vista legislativo. Que medidas poderiam ser essas? Por exemplo, pessoas traficadas, homens ou mulheres traficados para o Brasil, para, por exemplo, trabalho em condições escravas, em condições indignas, e que poderiam receber o seguro-desemprego durante 3 meses, na medida em que isso fosse descoberto, criminalizado, os traficantes e principalmente identificadas as vítimas. Eles poderiam receber até 3 meses de seguro-desemprego para que pudessem legalizar nesse período da sustentação e legalizar sua situação no país. Assim como no Estatuto dos Estrangeiros, nós poderíamos garantir visto temporário para essas pessoas enquanto estivessem aqui. Também visto permanente, caso eles, por iniciativa voluntária, se dispusessem a denunciar o esquema de traficância que os trouxe até o país. Então, são medidas em diversos níveis que nós estamos propondo, inclusive no nível de uma resolução legislativa, que é a determinação de que o ministro da Justiça anualmente venha à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal prestar conta da política pública, do Plano Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas em nosso país. Ou seja, o combate ao tráfico de pessoas passar a existir como uma agenda permanente no Poder Legislativo, no Senado Federal, no caso. E qual é a nova tipificação que está sendo sugerida para esse tipo de crime? Bom, o crime atualmente no Código Penal, ele é caracterizado apenas o crime de exploração sexual de mulheres. Isso está estendido, o conceito é estendido para tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, para fins de trabalho escravo, casamento servil, tráfico de crianças para fins de adoção, retirada de órgãos. Então, há série de ações criminosas que nós passamos a tipificar como tráfico de pessoas. Crime de tráfico de pessoas. Modificamos, inclusive, digamos assim, o enunciado do capítulo em que tratamos desse assunto, que deixa de ser
os crimes contra a dignidade sexual para crimes contra a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, há uma série de modificações legislativas que buscam tipificar, aumentamos penas, dar uma gradação real de pena a ser aplicada naquele que comete o crime, porque o crime de tráfico de pessoas, que é um crime tornado invisível em nosso país, muitas vezes essa invisibilidade se dá pelo machismo e pelo preconceito. Então, quando se tem jovens traficadas dentro do próprio país, do norte e nordeste para o sul, sudeste, para fins de exploração sexual, de prostituição, é vista como muitos acham, não, ela que não quis outra vida, que não procurou outro caminho, né? Enquanto que, na verdade, os governos não têm dado oportunidade a essas jovens, meninas e meninos, para buscarem e terem outras alternativas em nosso país. E elas ficam, portanto, vulneráveis, porque é algo que é absolutamente comum nesse crime. O que é que liga todas essas formas de crime? É justamente o fato das pessoas que se tornam vítimas do tráfico serem justamente pessoas em condição de vulnerabilidade social profunda. E não só mulheres para a exploração sexual. Não Há só. também homens, meninos para trabalho escravo. Quais as modalidades? O trabalho escravo, que acontece também aqui, o tráfico de pessoas internamente, trabalhadores do Nordeste, do Norte, traficados para fazendas no Centro-Oeste ou no Sul do país, para outro tipo de trabalho, né? Mas que são submetidos a uma carga horária acima da carga horária normal, recebendo um salário indigno e vivendo em condições absolutamente indignas. Isso caracterizaria o trabalho escravo. Mas nós consideramos, por exemplo, um jovem que é aliciado, convidado, levado para fora do país para jogar futebol com 14, 15, 16 anos de idade, que é mantido em condições de treino permanente, sem uma remuneração digna, sem condições de liberdade, sem ter o seu passaporte para que ele possa voltar ao país a hora que quiser, isto também se constitui num crime de tráfico de pessoas. E onde no Brasil o problema é mais grave? A senhora que percorreu o país todo fazendo audiências públicas. Sempre depende da rota criminal, eu diria. Mas sempre nas populações mais empobrecidas, portanto mais vulneráveis, a atuação dos traficantes, se dirigindo para uma região de maior desenvolvimento econômico e social. Então, norte e nordeste para o sul e sudeste, ou centro-oeste em alguns casos. Do nordeste do Brasil e, às vezes, do sudeste do Brasil para a Europa, especialmente para a Europa. No caso de mulheres, no caso de travestis. Portanto, são situações, como volto a dizer, de rotas da pobreza para as chamadas zonas de desenvolvimento. No tráfico de travestis, nós identificamos uma rota do norte do país, do Amazonas e do Pará, para São Paulo, nitidamente. Sim. E o relatório já foi aprovado? Já foi o relatório votado? Foi aprovado hoje. Nós, a partir de agora, vamos dar publicidade a esse relatório e vamos iniciar a nossa luta política, que certamente teremos que esperar o período de recesso para reiniciá-lo no próximo ano, para aprovação do nosso projeto, que é um projeto amplo, eu diria ambicioso, audacioso, que vai mexer em pontos que vamos encontrar resistências, mas que são indispensáveis para que nós possamos dar visibilidade ao crime, conscientizar a população, e aí é uma atuação de prevenção, a conscientização, e, finalmente, punir os criminosos e proteger as vítimas. E nós, da TV Senado, vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse trabalho. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a senadora Lídice da Mata sobre as conclusões da CPI que investigou o tráfico de pessoas em nosso país.
Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 612211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.